Hoje eu vou te mostrar como funciona o CRM do Bitrix 24, para você entender o real potencial da ferramenta e como a sua empresa pode começar da forma certa, evitando erros e principalmente deixando de perder vendas. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, fundadora da Heliops, sou especialista em estruturar operações e processos inteligentes para empresas, unindo tecnologia e visão de negócios. O Bitrix 24 é uma ferramenta de gestão empresarial e colaboração. Se você ainda não tem uma conta, basta clicar no link que está aqui na descrição e seguir o passo a passo para criar sua conta gratuita. Conta gratuita é legal para começar, mas para empresas que buscam escala e mais automação, aí seria interessante avaliar os planos comerciais, porque é a partir deles que a gente tem mais recursos ali liberados na ferramenta. O Trix tem planos desde o Basic até o Enterprise e, dependendo do caso, vale muito a pena pela quantidade de recursos que são liberados, né? Considerando ali que esse valor não é por usuário. Então, você tem uma quantidade de usuários ali por plano que você pode utilizar. Você pode habilitar 15 dias de testes para validar alguns recursos e entender o que funciona aí para o teu negócio. Aqui eu já habilitei 15 dias de testes nessa conta que eu vou utilizar para a demonstração de hoje, e a gente vai utilizar, de fato, alguns recursos mais avançados da ferramenta para que eu possa te mostrar o potencial do CRM do Bitrix 24. Antes da gente entrar no CRM, eu preciso te dizer que o Bitrix ele não é só um CRM. Embora o CRM seja o coração do sistema, existem diversas outras ferramentas que podem conversar com o CRM ou não. A gente tem a área de tarefas e projetos, né, para gestão de projetos. A gente tem toda a parte da comunicação interna com feed, bate-papo, videochamada. Você pode conectar os canais externos também, como WhatsApp, Instagram, Facebook, tem a área de marketing, sites, e você pode decidir ou não o que você vai utilizar. Por exemplo, você pode usar só a parte de tarefas e projetos. Mas eu acredito que o principal ganho que você tem aqui com a ferramenta é justamente a centralização. Então, bora parar de deixar a planilha solta, colocar as informações no WhatsApp pessoal, outras ferramentas, vamos centralizar essas informações. O Bitrix tem muitas ferramentas, mas pode acontecer de não ter uma solução aí que você precise. Mas ele tem a API aberta, o que facilita muito para que você possa fazer a integração aí com o teu ERP ou outras ferramentas que você utiliza. Antes de começar a usar o CRM também, você pode alterar aqui a tua URL para o nome da tua empresa, você pode cadastrar o teu nome, editar o teu perfil aqui de usuário. Cada usuário vai ter o seu perfil, então é legal colocar uma foto, o nome ali, a descrição. Você pode também, aqui em cima, definir algumas regrinhas da empresa, né? Você pode definir quais são as ferramentas que vão estar habilitadas, você pode colocar, né, a logo da tua empresa, o nome da tua empresa. Aqui a gente vai ter outras informações também, como, por exemplo, o horário comercial. Algumas automações, elas vão se basear a partir desse horário, né? Quando a gente fala de workdate, por exemplo. Então, é importante realizar essas configurações aqui. Você também deve organizar o organograma da tua empresa, e aqui é um ponto importante, que é uma configuração bem geral, mas ela tem impacto também no CRM quando a gente vai configurar permissões de acesso, tem automações que a gente pode fazer também utilizando o organograma. Então, do lado esquerdo, a gente tem um menuzinho. Então, aqui eu vou acessar, vamos localizar aqui a área de colaboradores. Aqui a gente vai ter a estrutura da empresa e aqui você deve organizar, né, os departamentos da tua empresa. Aqui eu criei um departamento de vendas de teste, por exemplo, mas você pode vir aqui no maisinho e ir criando os departamentos conforme a tua estrutura. Como eu comentei, vai facilitar ali a manutenção em relação às permissões de acesso e automações que a gente pode utilizar ali no futuro, além de manter essa organização aí na tua empresa para quem precisar consultar essa área. Falando aqui ainda um pouco da organização do sistema, né, para que vocês possam se localizar mais fácil. Aqui do lado esquerdo a gente vai ter o menu com as ferramentas. Se vocês notarem, aqui do lado direito a gente tem esse sininho, que é onde vai chegar notificações aí para vocês. A gente tem o Copilot, a inteligência artificial aqui do Bitrix. A gente tem esse ícone também, que vai nos levar para os bate-papos. Então, existe aqui os bate-papos internos, onde a gente vai poder
conversar com os colaboradores da empresa, né, com outros usuários que estiverem cadastrados aqui no sistema. A gente também, se tiver uma conexão ali com o WhatsApp, Instagram, e Facebook, a gente pode acessá-las por aqui também. Então, como eu comentei com vocês, pessoal, a gente tem a parte do CRM, mas a gente também tem essas ferramentas onde a gente pode utilizar para se comunicar internamente e para unificar essa gestão ali dos atendimentos, das nossas oportunidades, tá? Então, aqui a gente tem as ferramentas, aqui do ladinho a gente vai acessar o bate-papo. Aqui em cima, aqui eu tô no feed, que é uma das ferramentas de comunicação interna aqui que a gente tem dentro do Bitrix. Se vocês notarem, o Bitrix ele separa aqui, né, dentro de colaboração, existem outras ferramentas aqui também. Sempre gosto de falar dessa lupinha aqui, que ela ficou pequenininha agora, mas se a gente clicar em cima dela, a gente consegue fazer pesquisas por aqui. E é muito legal que essa pesquisa é universal aqui dentro do sistema. Então, se vocês tiverem, não estou achando uma ferramenta, não estou achando um negócio que eu cadastrei, não estou achando alguma informação, joga aqui que na maioria dos casos ele vai retornar para vocês aí um resultado. Dito isso, bora pro CRM, vamos começar aqui a falar de CRM do Bitrix 24. Vou acessar aqui o menuzinho então. E aqui, vocês vão ver que a gente já tem algumas etapas aqui, né, criadas. Logo que você cria a tua conta, essas etapas elas já são pré-configuradas, mas você pode alterar o nome dessas fases de acordo com o teu processo. Então, uma das grandes vantagens é que o Bitrix sim é uma ferramenta muito personalizável. E assim, personalizável para diversos nichos, né, diversos modelos de negócio, e você às vezes consegue também utilizar outros processos aqui dentro, adaptar outros processos, mas isso é papo para outro vídeo. Então aqui, pessoal, a gente vai ter algumas subdivisões aqui dentro do Bitrix, né? Logo que eu abri, ele trouxe aqui a tela de leads, né? Se eu olhar aqui em cima, eu tenho leads, negócios, inventário, clientes, tem algumas subdivisões e eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona isso, tá? A utilização de leads aqui, por exemplo, vai depender muito do processo de cada empresa. Você tem a opção aqui no modo CRM de configurar se você vai utilizar a parte de leads ou não, né? Você pode colocar no simples, que é só negócio, ou no clássico, que é leads e negócio. Existem algumas empresas que têm um processo onde é muito interessante a gente utilizar a parte de leads. Por exemplo, se tu trabalha muito com outbound, né, com muitas listas ali de prospecção, é interessante utilizar, porque a parte de leads ela vai servir como um filtro para o teu funil. Então, só vai chegar em negócio que de fato tiver qualificado. Então, isso é muito importante, porque daí tu não precisa cadastrar um contato em uma empresa para aquele lead super frio. Mas também tem empresas que gostam de utilizar essa parte como uma triagem ali do atendimento. Então, eu acredito que o principal ganho realmente aqui para o sistema é a gente ter esse filtro para ter métricas mais claras ali de taxa de conversão, por exemplo. Se o teu ciclo de vendas for mais curto de fato, aí não faz sentido, porque você vai acabar burocratizando, demorando mais ainda ali o processo, sendo que o teu lead ele já chega mais preparado ali para compra. Então isso depende bastante ali de cada processo. Então, um exemplo para vocês, desde o lead, tá? Desde o formato de leads até a conversão, para a gente entender como é que isso se comporta aqui dentro do sistema. Mas acho que vale a gente aprofundar um pouquinho mais aqui nas subdivisões ainda. Então, a gente tem a parte de leads, a gente tem a parte de negócios. Eu vou acessar aqui rapidinho, vocês vão ver que essas duas áreas, elas são muito semelhantes. A gente tem aqui as etapas, né? Então, vocês vão personalizar, vocês podem personalizar de acordo com o processo, definir aqui certinho. A gente tem aqui a parte de produtos, onde vocês podem cadastrar os produtos da empresa de vocês. A gente tem a parte aqui de faturas e orçamentos que se conversam com a tua negociação. Então, é legal você segmentar para organizar, mas essas áreas elas se conversam, então depois você tem tudo centralizado dentro ali do card. Aqui em vendas a gente tem os canais de vendas, onde tu pode conectar uma telefonia, conectar o e-mail, criar formulários de CRM, onde tu pode colocar no teu site, pode disponibilizar o link público em outros locais. A gente tem aqui a área do Contact Center, onde a gente pode então conectar outros canais ali de comunicação.
A gente tem o bate-papo ao vivo, que é o bate-papo próprio aqui do Bitrix, que você também consegue colocar no teu site. A gente pode vincular uma ferramenta de WhatsApp, de Facebook, de Instagram e outras ferramentas aqui para que seja já direcionado ali para o teu funil. Então aqui vocês vão adequar essas etapas. Se a gente clicar aqui no lapisinho, você pode renomear essas etapas aqui desde o lead, caso você opte por utilizar essa área de leads, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, novos leads, tentativa de contato, em atendimento qualificado. Aí depois que sair daqui, ele vai entrar dentro de negócio. Então aqui você pode ter, se você tem reunião ali de diagnóstico, por exemplo, você pode colocar aqui as etapas de negociação, de proposta, contrato, e você vai podendo automatizar essas etapas também, tá? Então, essa visualização aqui geral, ela é no formato de Kanban, onde a gente tem essa separação. Aqui em cima a gente tem esse valor, onde vai sendo somado, né? Caso esse meu lead aqui da Roberta, por exemplo, ele tivesse um valor, apareceria aqui, vai começar a aparecer aqui, para que a gente tenha essa visão das nossas negociações. Então, eu posso criar leads manualmente também, por exemplo, clicando aqui no botão, ou eles já podem vir automáticos de outras ferramentas, sejam essas que eu comentei antes, ou alguma integração com outro sistema que já direcione para cá através, né, da API. Então, tudo isso aqui é muito personalizável, pessoal, e eu sempre reforço que depende muito de cada processo, o nome da etapa, o que vai acontecer em cada uma dessas etapas. Aqui, quando eu acesso esse robozinho, eu tenho algumas automações. Aqui o sistema ele já traz algumas automações, notificações padrão. A gente pode configurar as nossas próprias. Então, por exemplo, aqui em Lead a gente poderia configurar uma distribuição. Eu tenho esse cardzinho aqui da Roberta, que é justamente o lugar onde eu vou registrar as informações desse lead, tá? Se eu clicar aqui em cima, como eu comentei, ele pode vir de forma manual ou pode vir automaticamente de algum canal. Se eu clicar aqui em cima, eu vou expandir esse lead e aqui eu vou ter algumas informações dentro dele, o nome, sobrenome, telefone, e-mail, aqui alguns dados de qualificação. Toda essa parte aqui de dentro, ela é personalizável. Você pode criar os campos de acordo com o teu processo de negócio. Ah, eu sou um escritório de arquitetura. Ah, não, eu sou uma imobiliária, tenho um consultório. Ele é muito personalizável, realmente é muito personalizável, então a gente consegue adaptar bastante coisa. Um pouquinho mais aqui à direita, a gente vai ter a timeline desse card. Então, se tiver tido conversa com o cliente, vai ficar registrado aqui. Você pode criar atividades por aqui, tanto automaticamente quanto de forma manual. Você pode incluir comentários dentro desse lead. Então, aqui a gente começa a ter uma centralização das informações muito maior. Por exemplo, pessoal, a gente pode criar orçamentos e ele vai criando, ele vai começando a criar essas segmentações aqui dentro do sistema. Então, eu criei um registro aqui de orçamento, por exemplo, ele está vinculado a esse registro aqui, e acaba que a gente consegue segmentar as coisas de forma que a gente possa organizar, mas sem segmentar demais de forma que a gente possa perder informação. Voltando aqui para a minha visualização do Kanban, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de visualização. Consigo visualizar no formato de lista, consigo habilitar quais são os campos que eu quero visualizar. Então percebam que o que eu selecionar aqui é o que vai aparecer aqui em cima para mim. Tá? Então eu posso definir uma visualização padrão ali que eu sempre quero visualizar, e aí eu escolho, não, quero ver, por exemplo, o sobrenome, data de nascimento, e aí eu seleciono e ele vai alterar aqui para mim, tá? Por enquanto eu só tenho o lead cadastrado, mas se eu tivesse mais leads, ele iria aparecer aqui também. Eu posso também exportar essas informações, então se eu vier aqui na engrenagemzinha no cantinho, eu posso exportar aqui para Excel, para CSV. Sei que tem muitas empresas que acabam migrando de outras ferramentas para dentro do Bitrix 24,
Então, ele permite também que a gente possa migrar. Existe uma formatação ali, a planilha ela precisa estar no formato de CSV. Se você acessar aqui, né, para importar, no caso, ele vai te dar um modelinho de planilha que você pode baixar para poder se basear, para garantir que os dados eles vão ser importados da forma correta. A forma de você visualizar aqui também seria pelas atividades. Conforme a gente vai criando atividades dentro do nosso registro, elas também vão sendo organizadas aqui. Isso facilita muito para a gente entender o que a gente precisa dar prioridade, o que o vendedor precisa priorizar ali naquele. E ele vai aparecendo aqui olhando sempre para o prazo dessa atividade. Então, o que tem atrasado, o que tem para executar hoje, essa semana. Então, é uma excelente forma da gente conseguir organizar ali a rotina de vendas, né? Aqui dentro dos filtros, a gente pode selecionar campos, selecionar critérios, digamos assim, que a gente queira buscar. Então, o nome do responsável, tô querendo buscar somente os leads que estão sob a responsabilidade da Ana, por exemplo. Eu venho aqui e seleciono a Ana. Posso filtrar pela data de criação. Aqui embaixo eu posso adicionar outros tipos de filtro. Então, conforme vocês forem criando também os campos personalizados, eles também vão aparecer aqui para que vocês possam utilizá-los no filtro. Isso aqui é muito legal e facilita muito da gente localizar essas informações. O Bitrix já tem diversos recursos de IA que você pode incluir na tua rotina. Se a gente for acessar aqui esse lead, por exemplo, a gente vai olhar e vai verificar que existe um histórico aqui de conversa, de bate-papo. Então, um dos recursos que a gente tem é o preenchimento de campos automático. Então, vocês podem personalizar os campos que vocês querem alimentar, né, ali para qualificar. Aqui, por exemplo, vamos pensar que você tem um escritório de arquitetura ou engenharia, né, e você precisa obter algumas informações iniciais ali do cliente. Então, eu registrei aqui, por exemplo, o tipo de imóvel, metragem, orçamento estimado e prazo para o início da obra. A gente tem esse histórico do bate-papo, mas para que o vendedor ele não precise ficar voltando, né, subindo conversa para achar as informações mais importantes, ou até mesmo o gestor, né, quer acessar aqui e já ter uma visão mais fácil do que está acontecendo, a gente pode preencher esses campos aqui de forma automática, clicando no botãozinho aqui do Copilot. Então, ele vai preencher através desse recurso de IA. Ele faz o resumo, né, do bate-papo e a gente pode preencher os campos. Então, olha só que legal. Ele já trouxe aqui o nome da empresa, tipo do imóvel, orçamento estimado e o prazo ali para o início da obra com base na conversa. Ponto importante, pessoal, que essa parte aqui, né, esses campos a gente consegue configurar para eles serem preenchidos de forma automática, os campos no formato de texto e número. E a gente sabe que texto é muito bom ali para a rapidez da IA, mas depois quando a gente vai extrair relatórios acaba ficando um pouco difícil, porque a gente pode ter informações preenchidas de formas diferentes. Então, às vezes, é mais interessante utilizar ali, mais adequado utilizar um campo no formato de lista. Mas isso não invalida essa função, porque você acaba tendo muito mais facilidade, você não precisa ficar subindo a conversa ali para poder obter esse resumo, e a partir daqui a gente pode criar automações também para tratar essas mensagens, essas informações, ou estabelecer um processo ali, né, para facilitar o preenchimento desses campos ali pelo teu vendedor, ou até mesmo criar outras soluções aí também externamente utilizando algum tipo de integração com outras ferramentas. A gente tem algumas outras que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Por exemplo, a análise da conversa e scripts de vendas com IA. Você consegue definir scripts de vendas para os teus vendedores. Eles irão aparecer no momento que eles forem realizar a ligação ali para o cliente. Eles vão poder consultar esse script e vai ser essa mesma informação que a IA vai utilizar para comparar, para avaliar essa ligação e no final trazer uma nota, atribuir uma nota e trazer sugestões ali de melhorias para essa chamada. Então aqui você pode configurar, por exemplo, diversos scripts e ir definindo, né? Aqui você pode definir o que precisa, né? Qual é a tua orientação para esse tipo de chamada. Você pode contar aqui também com o Copilot para escrever essa orientação.
Aí você pode definir também para qual tipo de cliente esse script ele vai estar ativo, se é só para cliente novo, se é só para contato novo, né? Se é para contato em andamento, repetido ou clientes já recorrentes. Aqui você também pode definir para qual tipo de chamada que você vai configurar, se é para apenas chamada recebida, para chamada realizada. E aqui você pode definir também os limites ali de avaliação. Essa avaliação aqui, ela vai ser realizada com base na gravação ali da chamada, então você vai ter o resumo e essa nota que você vai poder consultar ali depois e o vendedor também para poder melhorar os atendimentos. O Bitrix também tem outro recurso de IA mais recente, que são as vendas recorrentes baseadas em IA. Você pode definir aqui a criação de negócios de forma automática, mensal, semestral ou anual, e a IA vai fazer uma análise do comportamento do teu cliente e vai criar esses negócios automaticamente. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, para cliente mensal, você pode definir qual pipeline, né, qual vai ser o funil que vai ser gerado esse negócio, qual etapa, quem que vai ser a pessoa responsável, e vai gerar esse negócio com uma tarefa já vinculada ali com algumas orientações baseada no histórico das clientes. A gente sabe que o CAC, né, o custo de aquisição de clientes novos, está cada vez mais alto, então ter ferramentas que te ajudam a entender o padrão do teu cliente e acompanhar ele da forma mais correta acaba facilitando para que você não perca essas oportunidades dentro da tua própria base de clientes. Também contribui para o teu LTV, acaba aumentando aí o tempo de vida do teu cliente na tua empresa. Pessoal, dentro do CRM tem bastante coisa para a gente falar. Não vou conseguir abordar todos os assuntos hoje, então eu foquei em alguns pontos principais para trazer essa visão para vocês do que pode ser feito, quais recursos vocês podem aproveitar. Para que tudo isso funcione, a gente precisa ter uma base limpa, a gente precisa ter campos configurados corretamente, o nosso processo precisa estar muito bem estruturado, a gente precisa seguir boas práticas em relação às divisões que eu comentei antes com vocês, da parte de leads, negócios, clientes. Eu vou voltar aqui para minha tela de leads, para o comecinho do nosso processo. A nossa ideia é sempre avançar com o nosso processo, né? Avançar de etapa. A gente não quer deixar lead parado aqui no nosso funil, a gente quer vender. Vamos supor que a gente qualificou esse cliente e a gente vai levar ele lá para o funil de negócio, para o funil de vendas. E aqui, pessoal, existem algumas formas da gente movimentar. Existem duas formas, na verdade. A gente pode arrastar esse cardzinho para as etapas, então segurei aqui, eu tenho a possibilidade de trazer ele aqui para lead convertido ou movimentar para alguma outra fase. Eu posso fazer isso também aqui por dentro, tá? Posso clicar aqui nessas etapas e aí é importante ter cuidado, porque conforme eu for clicando aqui, ele já vai movimentar, que vai entrar aquela questão que eu comentei para vocês. Quando a gente é só lead, a gente ainda não tem o registro da empresa ali, do contato. Então, a gente acaba, caso esse lead ele não fosse qualificado, né, a gente precisasse descartar ele agora, a gente só traria para cá e ele não iria virar um cliente na nossa base, uma empresa ou um contato. Então, eu vou clicar aqui. Eu posso escolher também se eu quero só negócio e contato ou só negócio e empresa. Aqui eu vou selecionar para criar tudo. Aqui ele está me avisando que ele vai gerar esses campos para essas entidades aqui também, para esses registros de contato, empresa e negócio. Os que eu criei, eles foram criados em leads. E toda vez que a gente converte um lead em negócio, ele vai gerar automaticamente essas informações. Mas aqui, por exemplo, eu posso definir que eu só quero dentro de negócio. Agora eu acabei de converter o meu lead em negócio, ele já não é mais um lead, mas o lead continua existindo. Se eu vier aqui embaixo, eu vejo que ele ainda tem o histórico lá de trás, lá do lead. Então, se eu clicar aqui, eu consigo acessar o lead também, tá? Mas a partir de agora, a gente vai seguir com o processo dentro do nosso funil de vendas, tá? Então, eu vou fechar aqui. Se eu olho aqui para o lead, ele já sumiu aqui da minha tela, mas se eu tirar o filtro de lead em andamento, eu vejo que ele tá aqui no lead convertido. Então, eu vou lá para negócio, agora eu vou lá para os negócios.
e ele já entrou aqui na primeira fase. E dentro de negócio vai ser muito parecido. Uma das principais diferenças é que a gente pode criar mais funis. Então, se existem, por exemplo, produtos diferentes, modelos de vendas diferentes dentro da tua empresa, você pode criar funis diferentes, né? Ou se você precisa que uma outra área se comunique com a área comercial. Claro que é preciso sempre avaliar muito bem o processo para garantir que está sendo configurado da forma correta, porque senão lá na frente pode causar algum problema ou a gente pode não ter aproveitado uma funcionalidade tão bem. Vocês também podem configurar túneis de venda. Por exemplo, se chegou em uma etapa, eu quero gerar uma cópia de um negócio para outro funil. A gente vai seguir a mesma lógica. A ideia é que a gente vá andando com esse cardzinho aqui pelo nosso Kanban. E eu vou entrar aqui nesse registro. O registro de negócio, ele é muito semelhante ao lead, mas é sempre bom a gente ter em mente que são processos ali diferentes, são procedimentos diferentes que a gente vai ter. Então, tudo isso vai ficando muito mais claro quando a gente faz o mapeamento correto ali dos processos, a gente olha, identifica os gargalos, identifica de verdade quais são as travas ali que estão impactando as vendas, quando a gente começa a olhar para os dados. Então, para finalizar aqui a demonstração, a gente vai encerrar esse negócio aqui como negócio fechado. Ele já vai contabilizar aqui como uma venda nossa. Tem muitos detalhes aqui dentro do sistema que a gente vai identificando ao longo do mapeamento. A gente consegue, nessa personalização, definir também os campos obrigatórios para evitar erros ali futuramente, né, no preenchimento das etapas. Aqui eu finalizei o meu negócio, mas eu poderia ter colocado uma trava de que ele só poderia ser finalizado se tivesse o valor preenchido, por exemplo. Então, existem várias regrinhas ali de negócio. O Bittrex tem um potencial gigantesco, mas o que faz a gente atingir esse resultado é unir a capacidade técnica da ferramenta a um processo bem desenhado. Se você quer estruturar a sua empresa e implementar o Bittrex 24 de forma profissional, o link para falar comigo tá aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha te ajudado. Deixa o teu comentário e o teu like aqui para que eu possa entender se esse tipo de conteúdo é relevante para você. E até a próxima!